Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos. Saúdo especialmente os padres que celebram conosco, Padre Baronto, Padre Elmo, que servem a nossa catedral, também o nosso diácono. Nossa catedral está comemorando 70 anos. Dia 5 de setembro, portanto, na próxima quinta-feira, estaremos lembrando 70 anos de inauguração e dedicação da nossa catedral, Nossa Senhora da Assunção. Vocês sabiam que o nome da nossa catedral é este? Normalmente conhecida como Catedral da Sé. Sé significa sede. O nome da nossa catedral, Nossa Senhora da Assunção, ela é dedicada à glória de Deus e à honra da Virgem Maria elevada ao céu. Pois bem, estamos, portanto, em tempo de festa da nossa catedral, que também se apresenta por aquilo que ela é, a igreja mãe de todas as igrejas da nossa cidade de São Paulo, a igreja do arcebispo, onde o arcebispo celebra frequentemente, mas é a sede propriamente da arquidiocese. Nossa catedral acolhe a todos, portanto não é uma igreja paroquial, mas é a igreja que é de toda a arquidiocese, para acolher também aqui os que vêm para todo tipo de celebrações, e aqui se realizam normalmente as grandes celebrações da nossa arquidiocese. Sejam sempre bem-vindos à nossa catedral para celebrações e para outros momentos culturais também, como nós teremos no final desta missa. Mas aqui, sobretudo, nós vimos para adorar a Deus, para buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus, buscar o encontro com Deus através da Eucaristia, mas também através do encontro de família de Deus, encontro de irmãos, porque somos todos filhos e filhas de Deus, e que bom nos encontrarmos nos domingos como comunidade, com a maior diversidade de pessoas que aqui tem, pequenos e grandes, jovens e idosos, todas as condições sociais. Todos somos família de Deus, portanto aqui é grande comunidade de irmãos. E assim sendo, também na celebração da Eucaristia, na igreja, de alguma maneira nós anunciamos aquilo que deveria ser a convivência em toda a comunidade humana, convivência de irmãos, sem distinção, sem discriminação, onde todos têm parte, onde todos são bem-vindos. Hoje a palavra de Deus nos traz algumas perguntas. Eu vou resumir numa pergunta, que também está no pequeno artigo que está no final do nosso folheto. Qual é a religião que agrada a Deus? Ou como deve ser praticada a religião que seja agradável a Deus? A religião é a nossa busca de encontrar Deus, de ter os benefícios de Deus, de pedir a Deus, de agradecer a Deus, enfim, são as formas diversas que nós temos, ritos, palavras, ações, cânticos, gestos, para buscar a Deus e encontrar a Deus. Qual é a forma que agrada a Deus? Todas as maneiras de fazer isso agradam a Deus? A palavra de Deus nos diz hoje algumas indicações do que é importante para que nossa religião, vamos usar esta palavra, ou em outras palavras, a prática da nossa fé, nossas atitudes religiosas agradem a Deus. Jesus no Evangelho
a discussão com escribas e fariseus que eram os observantes da religião, cuidavam que a religião fosse bem ensinada e bem observada. Jesus os critica, dizendo que eles estão preocupados apenas com aspectos exteriores da prática da religião, com uma religião legalista, formalista. Mas Jesus diz a eles, atribuindo a eles uma palavra dura do profeta Isaías, já muito tempo antes: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, né? Com os lábios, da boca para fora, mas o seu coração não está com Deus. Jesus aponta justamente o que mancha a pessoa. Não é o que ela come, não é o que entra do exterior. Jesus diz, é lá dentro que está o problema, aquilo que não agrada a Deus. E se nós queremos realmente chegar a Deus, agradar a Deus, precisamos trabalhar o que está dentro de nós. E vocês ouviram todo o conjunto de coisas, poderia dizer ainda outras, que são coisas que não agradam a Deus, que corrompem a nossa vida, o nosso coração, e que são contrárias, portanto, ao mandamento de Deus, à vontade de Deus. Segunda leitura, São Tiago recorda a importância de ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvir, mas também pôr em prática. E aprender sempre de novo da palavra de Deus aquilo que devemos fazer para ser agradáveis a Deus. E aí ele lembra, além de ouvir a palavra de Deus, praticar a justiça, a caridade, a misericórdia, a religião pura e sem mancha diante de Deus e dos homens é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Os órfãos e as viúvas eram, isso aparece na Bíblia sempre como as categorias sociais abandonadas, sem proteção, empobrecidas. Ajudar os órfãos e as viúvas, socorrê-los em suas necessidades. E não se manchar com este mundo. Quando fala não se manchar com este mundo, com a lógica deste mundo, que muitas vezes não segue a lógica de Deus. Muitas vezes não segue a lógica da vontade de Deus. Não se manchar com a lógica deste mundo. E a primeira leitura do livro do Deuteronômio, Antigo Testamento, um texto muito bonito, quando Moisés entrega ao povo a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas ainda mais amplamente o conjunto das prescrições religiosas. Encoraja o povo a acolher a lei de Deus e a praticar a lei de Deus, porque ela dá sabedoria a quem a pratica, a quem a acolhe e pratica. E não agrada a Deus, diz Moisés, quem não obedece à lei de Deus. Obedecer à lei de Deus, os 10 mandamentos, são expressão sintética daquilo que é toda a Bíblia. Expressão sintética da lei de Deus, da vontade de Deus e da prática da religião. Jesus resume os 10 mandamentos em 2, dizendo que os 10 de fato são 2. Amar a Deus de todo o coração, com todas as forças, e amar o próximo. E disto, diz Jesus, depende toda a lei, toda a religião, assim como os ensinamentos dos profetas, a sabedoria dos profetas. Nós poderíamos dizer toda a catequese, toda a teologia, toda a pregação que nós podemos fazer está sintetizado nisso. Amar a Deus e amar ao próximo e fazer isso de bom coração. Assim, meus irmãos e irmãs, de que jeito viver a nossa religião, nossa fé, para que ela agrade a Deus? Talvez alguém pergunte, por que eu tenho que agradar a Deus? É a mesma pergunta que dizer, por que eu tenho que praticar a religião?
Esta é a questão. Eu reconheço Deus ou não reconheço Deus? Eu quero ser igual a Deus, ou eu reconheço que Deus é Deus e eu não sou Deus? Esta é a questão. Praticar a religião e praticá-la corretamente é, portanto, praticar o primeiro de todos os mandamentos. Só Deus é Deus. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e só a Ele adorarás. Reconhecer que Deus é Deus nos leva às práticas consequentes. E Jesus diz que não é qualquer divindade. Deus é um Pai. E por isso, praticar a religião significa praticar esta relação de filhos para com o Pai, porque Ele é um Pai para conosco. Não é qualquer relação com Deus. Não é qualquer relação com Deus. É a relação filial, que, portanto, sim, busca agradar o Pai, obedecer ao Pai, fazer aquilo que é correto, que é de acordo com o Pai. Esta é a atitude correta de nossa parte na prática da religião. Termino com a oração inicial desta missa, que é muito bonita. E ali, na oração, nós pedimos que Deus continue a semear em nós o que é bom. Todo dom perfeito vem de Deus. O mal não vem de Deus. Se nós temos maus desejos, más intenções, maus propósitos, isto não vem de Deus. Mas todo dom perfeito, toda coisa boa tem a sua origem em Deus. Que Deus continue a semear em nós o que é bom, fazer crescer em nós o que é bom, conservar em nós o que é bom, que nós não o percamos, mas preservemos o que é bom e perseveremos ao longo de toda a vida na prática do que é bom. Amém.